mundo interior e a desconexão. Vivemos em um tempo de ruído constante. As telas piscam, as notificações nos chamam, e a mente se move de tarefa em tarefa como um animal inquieto. Mas em meio a tanto movimento exterior, algo essencial se perde: o contato com o mundo interior. Carl Jung dizia que existe dentro de nós um vasto território desconhecido, o inconsciente, um verdadeiro mundo oculto, onde vivem memórias, desejos, feridas e verdades que não ousamos encarar. No entanto, a sociedade moderna faz de tudo para nos afastar desse lugar. Somos ensinados a olhar para fora, a produzir, a agradar, a nos distrair. Poucos aprendem a parar, silenciar e simplesmente olhar para dentro, mas os sintomas da desconexão aparecem. E não são sutis. Uma rotina que parece mecânica, relações que se tornam rasas, previsíveis, uma sensação de vazio mesmo quando tudo parece bem. É como se estivéssemos presentes na vida, mas ausentes de nós mesmos. Jung acreditava que essa ausência não é apenas um mal-estar, é a raiz de muitos sofrimentos modernos. Segundo ele, o autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade vital. É o que nos resgata da fragmentação e nos reconecta com a totalidade do que somos. Parar, respirar, observar. Esses simples atos são revolucionários em um mundo que nos ensina a fugir de nós mesmos. E talvez a pergunta mais importante não seja: o que está errado lá fora? Mas o que dentro de mim está pedindo para ser visto? É aqui que começa a transformação, não com grandes respostas, mas com a coragem de fazer a pergunta certa. O conceito da sombra. Existe uma parte em nós que preferimos não ver, uma região da psique que abriga tudo o que julgamos inaceitável: medos, raiva, culpa, impulsos negados, vergonhas silenciosas. Carl Jung chamou essa parte de sombra. A sombra não é o mal em si, mas tudo aquilo que foi rejeitado, reprimido ou esquecido ao longo da vida. E quanto mais negamos sua existência, mais ela se fortalece, agindo de forma inconsciente, sabotando nossas relações, afetando nossas emoções, distorcendo nossas escolhas. Encarar a sombra é encarar a si mesmo sem máscaras, é admitir que também sentimos inveja, que também temos medo de não ser amados, que também erramos, e que há partes de nós que ainda pedem por compreensão e cura. Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A sombra aparece nos ciúmes que nos envergonham, na tristeza que escondemos com sorrisos, na agressividade contida que explode em momentos inesperados. Ela não quer nos destruir, ela quer ser integrada, quer ser ouvida, acolhida, transformada. O processo de integração da sombra é doloroso, mas libertador. É como trazer uma parte exilada de volta para casa. Você consegue se lembrar da última vez que se sentiu dividido por dentro? Como seria agora parar de fugir e começar a ouvir essa voz esquecida? A verdadeira cura emocional não está em se tornar perfeito, está em se tornar inteiro. A repressão emocional e seus efeitos. Quantas vezes você sentiu algo intenso, mas escolheu esconder, engolir a tristeza, conter a raiva, sorrir mesmo quando tudo gritava por dentro? Vivemos em uma cultura que ensina a reprimir sentimentos como se fossem fraquezas, e o resultado disso é um acúmulo silencioso de dores não vividas. Carl Jung nos alertava para o perigo desse processo. Emoções ignoradas não desaparecem, elas se transformam em sintomas: cansaço crônico, apatia, irritação sem causa aparente, até mesmo doenças físicas. É como carregar uma mochila invisível cheia de pedras. Cada emoção reprimida se torna um peso, e com o tempo, esquecemos que estamos carregando. Sentimos apenas o corpo cansado, a alma sem brilho. A repressão emocional é um dos caminhos mais comuns para a perda da identidade. Quando negamos o que sentimos, perdemos contato com o que somos. Jung dizia que o primeiro passo para a cura é o reconhecimento, dar nome ao que sentimos, permitir que a emoção exista antes de tentar mudá-la, aceitar a raiva sem se culpar, sentir a tristeza sem se julgar, abrir espaço para o que é real, mesmo que doa. Você se permite sentir o que sente ou aprendeu a calar antes mesmo de entender? A cura não começa com respostas, ela começa com permissão. E o primeiro ato de amor por si mesmo pode ser simplesmente dizer: eu estou sentindo isso, e está tudo bem. A importância do amor próprio e da autenticidade. Durante muito tempo fomos ensinados a colocar os outros em primeiro lugar, a agradar, adaptar, ceder. E, em meio a isso, esquecemos de algo essencial: o compromisso com nós mesmos. Amor próprio não é egoísmo,
é integridade. É reconhecer que você também merece atenção, respeito, cuidado. Carl Jung via o amor próprio como uma reconexão com o self, o núcleo profundo da psique que sabe quem você é. Mesmo quando o mundo tenta te moldar em outra direção, cultivar esse amor é aprender a dizer não. Mesmo quando esperam que você diga sim, é não se abandonar para ser aceito, é respeitar seus limites, suas dores, seus desejos, mesmo quando isso incomoda os outros. Autenticidade, nesse sentido, não é ser perfeito, é ser verdadeiro, é viver de dentro para fora, alinhado com o que você sente, pensa e acredita. Jung dizia, a pessoa que não se aceita não pode se transformar. Quando negamos quem somos, por medo de rejeição, nos afastamos da nossa fonte de força. Mas quando nos permitimos ser quem realmente somos, algo muda, a vida se torna mais leve, as relações mais sinceras e o corpo mais vivo. Você está vivendo de forma autêntica ou tem escondido partes de si para se encaixar em moldes que não servem mais? Priorizar-se é um ato silencioso de coragem e, às vezes, a mudança mais profunda começa quando você se escolhe. Finalmente, desapego e transformação. Existem momentos em que algo dentro de nós sussurra, isso não faz mais sentido. Pode ser uma relação, um hábito, uma crença ou até mesmo um sonho antigo. Ainda assim, insistimos em manter. Por quê? Porque desapegar assusta, porque nos ensinaram que soltar é perder. Mas Carl Jung compreendia o desapego não como renúncia, e sim como transformação. Ele sabia que para que algo novo nasça, o velho precisa morrer. Imagine sua vida como um jardim. Algumas plantas florescem, outras se tornam ervas daninhas. Se você não fizer a poda, elas sufocam o espaço onde poderia crescer algo mais verdadeiro. Desapegar é fazer essa poda interna. É olhar com honestidade e perguntar: o que ainda me alimenta? O que apenas ocupa espaço? É deixar ir com gratidão, honrando o que foi, mas sem se aprisionar ao que não é mais. Jung dizia, não há despertar de consciência sem dor. Soltar é doloroso porque implica atravessar o vazio, mas é nesse espaço que sua essência respira. O desapego não é ausência, é preparação. É criar espaço para que o seu eu mais profundo possa emergir. Você está disposto a abrir mão do que não é mais você, para, enfim, descobrir quem você se tornou. Crítico interno e autoimagem. Dentro de nós habita uma voz que julga, compara, diminui. Ela diz que não somos bons o suficiente, que estamos sempre errando, que deveríamos ser diferentes. Essa voz é o crítico interno. Carl Jung compreendia essa instância como parte do ego condicionado, um reflexo das experiências passadas, das críticas que ouvimos na infância, das expectativas da sociedade. Com o tempo, internalizamos essas vozes. Elas se tornam automáticas, invisíveis, mas profundamente influentes. O crítico interno sabota nossos passos. Ele nos impede de tentar, de nos expor, de nos amar como somos. Mas essa voz não é a verdade. É uma narrativa, e narrativas podem ser reescritas. Transformar a autoimagem é começar a contar outra história sobre si mesmo. Uma história mais compassiva, mais humana, mais real. Jung dizia: aquilo que negamos em nós mesmos nos escraviza. Enquanto você acreditar em cada crítica que sua mente repete, sua vida será pequena. Mas quando você começa a questionar essa voz, algo se rompe. Surge espaço para uma nova percepção de si. Mais gentil, mais forte, mais livre. Você consegue reconhecer quando está se tratando com dureza? E se hoje você começasse a falar consigo como falaria com alguém que ama profundamente, a mudança começa dentro. E começa com a forma como você escolhe se olhar. Sincronicidade. Às vezes, a vida sussurra através de coincidências. Um encontro inesperado, uma frase que chega na hora certa, um acontecimento aparentemente aleatório que traz exatamente o que precisávamos ver. Carl Jung chamou esses fenômenos de sincronicidade. Para ele, não são simples acasos, são manifestações de um alinhamento profundo entre o nosso mundo interior e os eventos externos. Quando nos conectamos com nossa essência, o universo responde. A sincronicidade revela que há uma ordem por trás do aparente caos, um campo invisível que conecta tudo: pensamentos, emoções, ações e acontecimentos. Quando você começa a se ouvir, a viver com autenticidade, a honrar sua verdade, algo muda ao seu redor. O mundo externo começa a refletir esse novo estado interno. Jung dizia, a sincronicidade é a coincidência significativa de um estado interno
com um evento externo. Você já viveu algo assim? Uma situação tão precisa que parecia mais do que uma coincidência? Talvez não tenha sido por acaso. Talvez tenha sido uma resposta. Observar essas sincronicidades é como decifrar a linguagem do inconsciente coletivo. Elas não podem ser forçadas, mas podem ser reconhecidas. A mudança começa dentro, mas quando ela é real, o mundo não tem escolha. Ele responde. A intuição como guia. Vivemos em uma cultura que valoriza o raciocínio, a lógica, a análise. Tudo precisa ser comprovado, explicado, validado. Mas existe uma forma de saber que não segue esse caminho. Um tipo de percepção silenciosa, súbita, que surge sem esforço. E ainda assim, traz uma certeza profunda. Essa é a intuição. Carl Jung via a intuição como uma das funções psíquicas mais importantes. Para ele, é a linguagem direta do inconsciente, um canal pelo qual a alma se expressa antes que a mente racional compreenda. A intuição não grita, ela sussurra. Por isso, é tão facilmente ignorada em um mundo barulhento. Mas quando começamos a ouvi-la, ela se torna uma bússola. Ela aponta caminhos, protege de armadilhas, revela verdades que os olhos ainda não veem. Quantas vezes você sentiu algo sem saber explicar e depois percebeu que estava certo? Quantas vezes você ignorou esse sentimento apenas para se arrepender mais tarde? Jung dizia, a intuição nos guia em direção à totalidade. Confiar na intuição é confiar em si mesmo em um nível mais profundo. É permitir que o invisível nos conduza quando o visível parece confuso. O que sua intuição está tentando te dizer agora? E o que aconteceria se, pela primeira vez, você decidisse escutá-la? A resposta talvez não esteja no mundo. Talvez já esteja dentro de você. Estabelecimento de limites saudáveis. Dizer não pode ser um ato de amor. Amor por si mesmo. Muitas vezes, temos medo de impor limites por receio de desagradar, de parecer egoístas, de perder o afeto de alguém. Mas viver sem limites é viver em constante invasão. É se perder tentando caber onde não há espaço para a própria verdade. Carl Jung compreendia os limites como uma extensão da identidade. Eles não afastam, eles revelam quem somos. Estabelecer limites saudáveis é afirmar, aqui estou eu. E isso é importante para mim. É escolher ser claro, em vez de se calar. É proteger a própria energia sem se culpar. É ensinar aos outros como você deseja ser tratado. Jung dizia, aquilo a que você dá valor, define a forma como o mundo te trata. Quando você se respeita, o mundo aprende a te respeitar. Quando você se abandona, o mundo tende a fazer o mesmo. Você tem dito sim quando queria dizer não? Tem permitido que ultrapassem fronteiras que ferem sua essência? Limites não são muros, são pontes entre o que você sente e o que você permite. São declarações silenciosas de amor próprio. E quando são firmes e amorosos, abrem espaço para relações mais verdadeiras, com os outros e com você. O processo de individuação. Existe um caminho que não pode ser trilhado por ninguém além de você. Carl Jung chamou esse caminho de individuação. É o processo de tornar-se quem se é, não quem disseram que você deveria ser, não quem você finge ser para ser aceito, mas quem você realmente é, em sua totalidade. Esse processo não é linear. Ele exige coragem para enfrentar o desconhecido, humildade para rever antigas verdades, e força para abrir mão da imagem idealizada de si mesmo. A individuação não busca perfeição, ela busca inteireza. Jung dizia, individuação significa se tornar um indivíduo, e em termos mais exatos, tornar-se o próprio ser total. É um processo que inclui luz e sombra, avanço e recuo, clareza e confusão. Mas a cada passo sincero, algo se alinha, a alma se fortalece, a vida se torna mais real. Você sente que tem vivido a partir do seu centro, ou da expectativa alheia, que partes de si ainda estão escondidas sob a necessidade de agradar ou pertencer. Individuar-se é renascer em si mesmo e permitir que a vida floresça a partir da sua verdade mais profunda. Relações autênticas e transformação coletiva. Quando você muda, suas relações também mudam. Algumas se fortalecem, outras se dissolvem. Mas o que permanece é a clareza de que vínculos verdadeiros só se sustentam quando há verdade dos dois lados. Carl Jung compreendia o impacto coletivo do processo individual. Quando uma pessoa se transforma com autenticidade, ela se torna um catalisador silencioso de transformação no ambiente ao redor. Sua coragem inspira, sua presença reverbera, sua cura convida a outros despertares. É o efeito dominó do autoconhecimento. Você não precisa convencer ninguém. Basta viver sua verdade com consistência. Alguns se afastarão,
Outros se aproximarão com mais profundidade. Mas o mais importante é que, ao viver com autenticidade, você contribui para uma nova cultura, uma cultura de consciência, afeto, presença. Jung dizia: a verdadeira mudança começa em um indivíduo que se compromete com sua totalidade. Você está pronto para deixar que sua verdade impacte o mundo, não por esforço, mas por coerência. Relações reais são frutos de pessoas reais. E o mundo precisa, mais do que nunca, de pessoas que se permitam ser inteiras. Conclusão: o despertar e o chamado à transformação. O mundo interior é vasto, cheio de dores, sim, mas também cheio de potência. Tudo o que você busca lá fora, paz, conexão, verdade, já está plantado dentro de você, esperando ser reconhecido. A jornada que percorremos aqui não é linear, é cíclica, viva, íntima, da sombra à luz, do medo à escuta, do controle à confiança, da aparência à essência. Carl Jung nos deixou um mapa para o retorno ao centro, um chamado para despertar. E esse despertar não é só seu, ele toca quem está à sua volta. Ele cura, inspira, transforma. Viver sua verdade não é apenas um benefício pessoal, é um presente para o mundo. Se algo dentro de você foi tocado por este vídeo, leve isso adiante, reflita, compartilhe, viva com coragem, curta este vídeo, inscreva-se no canal e envie para alguém que também precisa lembrar quem é. O mundo muda quando uma pessoa desperta. Talvez esse despertar comece em você. E comece agora.